Salve galera do Exatum, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Guilherme, professor de História Geral, e o nosso tema de hoje é sobre iluminismo. O tema que a gente vai trabalhar hoje, ele é muito importante porque ele foi responsável por influenciar uma série de transformações políticas e econômicas que perduram até hoje na nossa sociedade. Inclusive, historicamente, a gente fala dessa importância porque o iluminismo, dentro das suas influências políticas revolucionárias, foi fator decisivo para a mudança temporal de idade moderna para a idade contemporânea. Para a gente compreender um pouquinho sobre o movimento iluminista, nesse movimento a gente precisa então entender alguns pontos como as suas influências e o porquê que esse movimento se chama, né? Por que nós então chamamos de movimento? Primeiramente vamos falar das influências, né? Então nós temos três pontos aqui importantes para o vestibular para vocês que vão influenciar esse movimento iluminista. A primeira delas é o movimento renascentista. Lembrando que o movimento renascentista ele surge durante a Idade Média, período histórico que antecede a Idade Moderna. Esse movimento renascentista ele se assemelha ao movimento iluminista por uma série de fatores. A primeira delas é porque ele vai fazer uma crítica à limitação de conhecimento que a sociedade europeia vivia. Né? Lembrando que durante a Idade Média a igreja cristã controlava a intelectualidade, né? Ou seja, os desenvolvimentos culturais. Né? Segunda situação é o controle de uma elite política e econômica nos assuntos, né, de interesses políticos. Né? A gente tem uma nobreza aí dominante. E esse movimento renascentista ele surge, né, durante a Idade Média, a partir de 1300, justamente para isso, para criticar essa centralização de poderes, essa sociedade estamental assim por diante. Né? Outra influência que nós temos, né, dentro, né, do que nós temos da Idade Moderna, aí já falando a partir de 1400, mais específico é a reforma, né, religiosa que nós temos a partir do Martinho Lutero de 1520, né, quando nós temos então 1517, né, desculpa, né, mais especificamente 1517, quando Martinho Lutero então inicia a ruptura. Durante essa reforma religiosa, essa reforma protestante, a igreja cristã ela vai perder um pouquinho de força. Isso não significa que ela enfraqueceu em absoluto, ela perde um pouco de força. Isso vai ser um ponto favorável a qual esse movimento iluminista, esses filósofos vão aproveitar essa abertura para criticar ainda mais a igreja sobre a influência que ela tinha na sociedade europeia nesse momento, certo? E outro fator de influência são as reformas políticas que nós temos, né? A Idade Moderna, sobre o regime absolutista, eles surgem como então uma solução para as crises apresentadas durante a Idade Média, né, o período histórico antecessor. Quando o absolutismo surge como uma forma de melhorar a política econômica da Europa, ele vai melhorar somente algumas camadas privilegiadas, certo? Então a gente percebe então que quando ele privilegia a nobreza e privilegia uma parte do clero, né? Isso quando eu falo clero é tanto protestante quanto católico, ok? Então quando ele privilegia uma parte então do clero, isso significa que algumas heranças medievais permanecem ainda durante a Idade Moderna. Além dos privilégios feudais, essa elitização e até mesmo o desenvolvimento intelectual. A burguesia durante a Idade Moderna, ela consegue ter alguns espaços econômicos. Né? Ela consegue ter, então, através do regime absolutista, algumas concessões econômicas para comercializar produtos tanto da Europa como outros continentes. Quando a gente tem o desenvolvimento da colonização, quem é que vai fazer essa transação comercial é a burguesia. Só que essa burguesia com o mercantilismo ela não tem um lucro todo para ela, certo? Porque a gente está vivenciando um regime absolutista. Isso significa então que a maior parte do lucro dessas transações comerciais vão ficar para o Estado, mais específico para o monarca, para esse, né, rei absolutista, e não para a burguesia. Então, essas influências, essa criticidade e essa necessidade de uma liberdade e participação política, de uma necessidade de participação
e maior influência econômica, a burguesia então vai financiar um novo movimento intelectual mais direto e mais crítico, que é o movimento iluminista. Por que nós temos então esse movimento intelectual colocando então como movimento? Porque a gente vai perceber que os intelectuais que vão compor o movimento iluminista, certo? Nem todos tinham uma solução igual. Eles vão ter, então, o único ponto em comum e consensual em geral é justamente criticar o absolutismo, criticar o mercantilismo e criticar a influência que a igreja tinha em cima da sociedade. Né? Então, uma necessidade de buscar liberdades intelectuais, eles vão criticar essa influência que a igreja tinha. Então, esse grupo de intelectuais vão ter esses 3 pontos de crítica e por isso então é chamado de movimento iluminista. O maior exemplo que vocês têm desses intelectuais que vão criticar o absolutismo, vão criticar o mercantilismo e vão criticar a influência da igreja está explicitado em John Locke e Jean-Jacques Rousseau. John Locke vai influenciar a construção do parlamentarismo inglês e o Jean-Jacques Rousseau vai influenciar a Revolução Francesa. Por mais que esses dois indivíduos são filósofos iluministas, sobre as questões de liberdade individuais e propriedade privada, esses indivíduos tinham pensamentos extremamente opostos. Então a gente percebe aí uma grande diferenciação. Porém, ambos vão criticar a influência da igreja na sociedade, vão criticar o mercantilismo e vão criticar principalmente o absolutismo. Por isso eles se encaixam como filósofos do movimento iluminista. Um outro exemplo de deixa aí que o professor Carlos de Filosofia vai trabalhar com vocês é o Montesquieu. Né? Esses intelectuais, então, eles vão buscar uma solução para a sociedade europeia. Estou falando para vocês, sociedade europeia, certo? Para sair desse regime absolutista. Então, eles precisariam superar essa mentalidade política absolutista. E aí, então, nós temos um dos exemplos, é o Montesquieu. Né? Se o absolutismo concentra todos os poderes políticos, como o poder executivo, legislativo e judiciário, a solução para uma sociedade mais organizada e mais desenvolvida seria justamente dividir esses poderes, né? Dividir o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então a gente vê que essa divisão de poderes é uma busca de liberdade e participação política dos indivíduos, certo? Tanto que aí nós temos, né, o exemplo dessas liberdades políticas e econômicas. O movimento iluminista vai influenciar a construção de 2 escolas. Né? Uma delas na França, que é a escola da fisiocracia, com os filósofos Quesnay e Hugonet, mas a principal delas, e aí que é dica de vestibular para vocês, é a escola liberal clássica, ou também chamada a escola liberal de Manchester, né? Tendo seu patrono aí, a maior figura de representação, um cara chamado Adam Smith, que tem uma obra muito importante aí chamada A Riqueza das Nações. Tanto a escola da fisiocracia como a escola liberal clássica, elas criticavam o absolutismo na questão econômica. Elas vão pedir, né, que o Estado não intervisse na economia. Isso vai ser praticamente a base, né, do pensamento liberal econômico. Olha aí como a gente está vendo um pensamento de 1700 que perdura na nossa atual política aí, certo? Então a gente tem essas influências, mas como que o movimento iluminista, certo, colocaria em prática então a sua criticidade? Aprendendo então com as transformações do passado e ao seu tempo, esses filósofos iluministas então vão buscar, a partir desse momento, ampliar o conhecimento para a sociedade como um todo. Tanto que aí nós temos um exemplo disso, dessa ferramenta de criticidade, é a construção da enciclopédia, feita por 2 filósofos iluministas chamados aí Diderot e D'Alembert. Então eles vão tentar democratizar o conhecimento. E quando acontece essa democratização do conhecimento, isso vai causar impactos dentro da sociedade europeia. Alguns aqui que eu vou pontuar com vocês, além da sociedade burguesa, certo? Nós também teremos algumas situações mais impactantes, como a Revolução Francesa, que nós veremos mais à frente, também a independência dos Estados Unidos, a Revolução e Independência do Haiti, e a principal que nós vamos então na nossa próxima aula, a nossa aula 2, é a Revolução Industrial, porque esse desenvolvimento escolástico, esse desenvolvimento científico, certo? Ele não vai ficar só concentrado
para a burguesia lutar pelos seus direitos. Ele também vai ser um reflexo na economia. Ela vai buscar uma solução de melhora para a economia. E um dos exemplos disso, nós teremos então o desenvolvimento maquinário, que vai acabar então gerando uma grande transformação comportamental dentro de toda a Europa, certo? Nós vamos, para a próxima aula aí com Revolução Industrial e Revolução Francesa Independente dos Estados Unidos, nós vamos ver essa influência iluminista mais presente aí nesse momento, certo? Dando sequência com vocês, aí eu deixo só um trechinho para vocês do Felipe Ariès e do George Dubé, alguns dados sobre de como o iluminismo influenciou a Europa nesse momento aí, certo? Fecho minha aula aqui com vocês. Um forte abraço. Qualquer dúvida, estamos aí no recadinho no Unimestre. É só dar um contato que a gente responde e tira as dúvidas de vocês. Forte abraço e até a próxima aula.